Olá, vamos dar início ao nosso trabalho de conclusão de curso, onde o nosso seguinte tema é prevenção à cara de radiação em pacientes irradiados em cabeça e pescoço. O nosso trabalho é composto por mim, Nayana do Socorro Pereira Rodrigues e Ariane de Almeida Smith. Nossa orientadora é Emanuele Paixão da Silva Silva. Agora eu vou falar da introdução. O câncer de cabeça e pescoço é o nome que se dá ao conjunto de tumores que se manifestam na boca, na faringe e na laringe, entre outras localizações da cabeça e do pescoço. Embora diferentes tipos de tumores possam se desenvolver nessa região, o carcinoma epidermoide é o mais frequente. Ele é o sexto tumor mais comum. O crescimento desordenado de células malignas está associado a diferentes fatores de risco, podendo ser intrínseco, no caso de herança genética, ou extrínseca, como os fatores ambientais de hábitos de vida do paciente. O etilismo, tabagismo e infecção pelo papilomavírus estão entre as principais causas associadas ao desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço. O tratamento de câncer de cabeça e pescoço envolve radioterapia. A radioterapia na região de cabeça e pescoço causam diversas alterações na cavidade oral, sendo elas disgeusia, disfagia, mucocite, osteoradionecrose e a cárie por radiação. Portanto, todos os esforços devem ser focados na prevenção da cárie de radiação, o que pode ser feito através de um bom tratamento odontológico pré-radioterapia, avaliação dental frequente e cuidados trans e pós-radioterapia, que inclui o uso de fluoreto auto-aplicável. O câncer de cabeça e pescoço representa cerca de 10% dos tumores malignos a nível mundial. A maioria das neoplasias de cabeça e pescoço são classificadas como carcinomas, ou seja, tumores de origem epitelial, sendo a forma mais comum o carcinoma espinocelular, que consiste na proliferação descontrolada e virtualmente autônoma das células epiteliais estratificadas da mucosa oral. Tratamento. A escolha do tratamento das neoplasias vai depender da sua localização, extensão e estadiamento, em relação com estruturas anatômicas vizinhas, envolvimento da cadeia linfática e das condições físicas do doente, podendo assim variar entre a cirurgia, a radioterapia ou quimioterapia, ou a combinação entre elas. No que diz respeito ao tratamento cirúrgico, se realiza a reseção do tumor com margens tridimensionais satisfatórias, às vezes havendo necessidade de esvaziamento cervical radical para evitar metástase. A quimioterapia utiliza uma série de medicamentos para destruir células que formam o tumor. A radioterapia, juntamente com a quimioterapia e cirurgia, são as formas terapêuticas utilizadas para o tratamento de neoplasia maligna de cabeça e pescoço. Apesar dos benefícios apresentados pela radioterapia, esse método apresenta alguns efeitos colaterais, que em grande parte das vezes se manifestam na cavidade oral. A radioterapia de cabeça e pescoço. A radioterapia consiste na utilização da radiação ionizante como agente terapêutico para destruir as células tumorais. As radiações ionizantes podem ser corpusculares ou eletromagnéticas, sendo as últimas utilizadas na maior parte do tratamento. A quantidade de radiação absorvida pelos tecidos é expressa em Gray, que equivale a 1 joule de energia por quilograma. Atualmente, o tratamento convencional para patologia oncológica de cabeça e pescoço consiste numa dose total curativa de 50 a 70 Gray em 5 frações semanais, uma fração diária de 2 Gray durante 2 a 7 semanas, incluindo o tumor primário, margem de segurança e campos cervicais no caso em que há risco de metastização. Os danos decorrentes do tratamento radioterápico podem manifestar-se após meses ou anos depois do procedimento. Essa complicação pode limitar um novo tratamento, induzindo a necessidade de interrupção durante um tempo, ou agir permanentemente, comprometendo o controle local do tumor e as taxas de sobrevida. Por isso, é de extrema importância prevenir e controlar os efeitos colaterais orais causados pela radiação. Frente a isso, o cirurgião dentista tem um papel fundamental no acompanhamento do paciente oncológico nas diferentes fases terapêuticas contra o câncer de cabeça e pescoço, antes, durante e após o tratamento. Os efeitos adversos da radioterapia.
Os efeitos colaterais da radioterapia irão depender da idade, volume da área irradiada, dose total, quantidade de radiação administrada, local irradiado, fracionamento, das condições clínicas do paciente e dos tratamentos associados. A radiação ionizante tem capacidade de produzir efeitos nocivos na mucosa oral e de mais proximidade, resultando em um desconforto aos pacientes, dificultando ou restringindo as suas atividades normais e interferindo de maneira significativa na vida dos pacientes. Os efeitos agudos ocorrem nas primeiras semanas após o início da radioterapia e prevalecem nos tecidos que mostram alto índice de proliferação celular. Os principais efeitos agudos que ocorrem no decorrer do tratamento da radioterapia são a mucocite, disfagia, disfonia, xerostomia, alteração do paladar, infecções e perda de peso. Os efeitos tardios acontecem meses a anos após o término da irradiação. São tecidos que apresentam pouca atividade mitótica, de resposta prolongada relacionada à morte clonogênica das células e menos vulnerabilidade e apoptose. Efeitos tardios se destacam a ulceração da mucosa, cárie de radiação, trismo, fístula, alterações hormonais, queda de cabelo, mielite cervical, osteoradionecrose, atrofia dos tecidos, alterações auditivas e oftalmológicas, edema, atenuação do fluxo de saliva e perda dos dentes. Em geral, quanto maior a dose por fração da radioterapia, maior a probabilidade de ocorrerem efeitos tardios. A cárie de radiação. A cárie de radiação se desenvolve a partir de uma combinação de fatores, entre elas a xerostomia e a diminuição do pH e o aumento das bactérias cariogênicas. As cáries de radiação surgem de 3 a 12 semanas após a radioterapia. Causa predominante para essas lesões se desenvolverem devido à redução da quantidade e qualidade da saliva, causando um efeito direto sobre os dentes, que são alterados pela radiação, tornando-as mais propensas à descalcificação. A radioterapia tem um efeito direto nos dentes, diminuindo a capacidade de produção de dentina reacional por parte do odontoblastos. Mas é sobretudo seu efeito indireto que tem um papel mais importante na formação desse tipo de cárie, através das alterações quantitativas e qualitativas da saliva, diminuindo seu pH, capacidade de tampão e aumentando a sua viscosidade. As lesões são defeitos que afetam superfícies, geralmente resistentes à cárie, em regiões lisas. Pacientes com baixa atividade de cárie começam a apresentá-las muitos níveis de destruição dental após a radioterapia. A saliva é de extrema importância para a manutenção dos tecidos orais. Desta maneira, pacientes com caimento de fluxo salivar decorrente à radioterapia tendem a desenvolver, dentre outras alterações, uma alta atividade de cárie. A cárie por radiação contorna todo o dente, chegando às vezes a atingir os tecidos mais profundos, iniciando de 3 a 4 meses após a radioterapia, e podem apresentar total destruição dos dentes em até 2 anos. Nas duas imagens, podemos ver múltiplas lesões cervicais. Elas possuem rápida progressão, levando à decapitação da coroa em alguns dentes. Eles possuem esse aspecto de anel cervical das lesões da cárie, envolvendo a dentina radicular, podendo levar até a perda dental. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento da cárie dentária, destacamos os indivíduos submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço, pacientes com diminuição do fluxo salivar, mucosite e dificuldade na higiene bucal. A atuação do odontólogo é essencial em todas as fases da radioterapia, tanto nas fases iniciais do diagnóstico quanto durante o tratamento, realizando avaliações e proporcionando aos pacientes condições melhores de serem submetidos às modalidades terapêuticas, obtendo maiores taxas de cura, dessa forma reduzindo ou prevenindo os efeitos colaterais. O médico dentista deve conhecer as várias complicações decorrentes do tratamento antineoplásico, os seus sinais e sintomas e as possíveis formas de prevenção e tratamento dos mesmos, promovendo a melhor qualidade de vida destes pacientes antes, durante e depois do tratamento.
No período pré-radioterápico, devem ser realizados tratamentos dentários e medidas preventivas imediatamente após o diagnóstico do câncer, num tempo médio aproximadamente de 3 semanas, de modo a prevenir e diminuir as complicações decorrentes do tratamento radioterápico. Nesta fase, o doente é orientado a manter a higiene oral, evitar dietas cariogênicas, a aplicação de flúor tópico é diário e prescrição de antifúngicos. Terminado o tratamento radioterápico, é fundamental que o doente seja avaliado regularmente e mantenha a sua higiene oral. É realizado o tratamento dos efeitos adversos decorrentes da radioterapia, com especial atenção à xerostomia e à cárie de radiação. Concluímos que a cárie de radiação não é efeito direto da radiação, e sim secundário à xerostomia. Trata-se, portanto, de uma cárie rampante, que destrói a coroa expondo a raiz do dente. No âmbito da atenção primária à saúde básica, ações de prevenção devem incluir orientação da higiene bucal do paciente. Antes do tratamento oncológico, uma adequação do meio bucal é necessária. Para evitar a cárie, o paciente deve realizar aplicações tópicas de flúor em gel a 1% em moldeiras próprias. Após o tratamento oncológico, o paciente deve manter uma avaliação bucal periódica, manutenção da higiene oral, manter o bochecho com flúor 3 vezes ao dia.